Hebreus capítulo 12, a segunda parte, que vai do versículo 14 até o final do capítulo. Aqui o texto, o autor da epístola trata da santificação do crente. E o tema de hoje, baseado nessa passagem, o conteúdo dessa passagem, o tema é a imprescindível santificação do crente. Aqui eu gostaria de explicar 3 palavrinhas semelhantes, mas não são iguais, né? A palavra contingência, vocês lembram? Vocês sabem o que significa contingência, necessidade e imprescindibilidade. Então, imprescindível é nesse grau aqui, ó. Contingência é uma necessidade que não altera se não acontecer. Então, uma coisa que é contingente pode ou não acontecer, que não altera os resultados, né? Agora, necessidade, sim, uma coisa necessária significa, se não acontecer, os resultados serão diferentes, né? Pode não atender aos objetivos, aos propósitos. Agora, imprescindível é mais forte do que necessidade, mais forte do que contingência, certo? Imprescindível não pode de jeito nenhum mesmo, não tem como não acontecer, certo? E nós vamos ver isso aqui nesse texto, né? A imprescindibilidade da santificação, ou seja, ficando dentro do tema, a imprescindível santificação do crente. Crente é santo em vida, né? Não como a Igreja Católica, que considera santo somente depois que morre. Crente é santo em vida, entendendo o que é santificação. Santificação significa primeiramente, uma espécie de separação para uma pessoa, né? No caso aqui, Deus. Nós somos separados para Deus, ou separado, consagrado para uma obra, né, de Deus, é claro. Este é um dos conceitos de santificação. Mas quanto à modalidade de santificação, existe a santificação, que é uma posição definitiva do crente, ou seja, no dia que o Espírito Santo levou você a confessar Jesus como seu único, suficiente Salvador, naquele dia você se tornou santo, posicionalmente santo, ou seja, você foi separado eternamente para Deus, né? É isso que Pedro diz, que nós somos propriedade exclusiva de Deus. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Agora tem a posição processual, que é um processo, que é uma santificação, que é um processo, né? Ela é gradativa. O crente nasce de novo, se converte e aí segue o processo de santificação. E uma das melhores ilustrações que tem na Bíblia sobre a santificação processual é a escada de Jacó. O que acontecia no sonho de Jacó? Ele viu uma escada e os anjos subiam e desciam por essa escada, né? Então a escada, o topo começava na terra e terminava no céu. É assim, por isso que essa escada de Jacó ilustra muito bem o que é a santificação, porque o crente se converte e vai a cada dia se santificando mais, subindo um degrau após o outro,
Cristo manda que subamos mais, olhando o mundo desceremos mais, porque subindo e descendo nunca chegaremos. Subamos, olhando para Cristo, cada dia mais, porque muitos que se dizem crentes acham que pode subir um degrau, descer 2, subir um degrau, descer 3, e aí nunca chega, né? A santificação é ordenada por Deus para ser contínua, pode ser até devagar, como alguns crentes, alguns crentes também é devagar, quase parando, né? Sofre daquele problema chamado de lerdeza, viu, Lucas? Não caia nessa, meu irmão. Não caia nessa, meu irmão, né? De subir devagar demais, que não é tão prejudicial, mas aí atrasa a sua vida de serviço a Deus. Você fica um crente que aprendeu só a frequentar a igreja, e fica um crente que não cresce espiritualmente e acha que a vida cristã é tudo vir para a igreja, adorar a Deus, ouvir uma bela pregação que vai aplicar para a minha vida, só que eu não levo a sério, eu fico só no elogio. Tem muitos crentes que ficam só no elogio. Pregação maravilhosa, que pregação boa. Mas eu não me recordo, em 41 anos de ministério, alguns crentes já me elogiaram, mas eu nunca ouvi, posso estar errado, mas nunca vi alguém dizer: pastor, que pregação, eu estava precisando dessa pregação. Estava precisando mesmo, pastor. Aí eu vou pôr em prática na minha vida. Nunca vi alguém dizer assim, não, né? Não sei, não lembro. Então, a santificação é imprescindível. Ela é mais do que contingente, ela é mais do que necessária. Aliás, nós usamos isso aqui na língua portuguesa, né? Isso é mais que necessário, né? Então, a santificação na vida do crente, ela é mais que contingente, mais que necessário, ela é imprescindível, não pode faltar de jeito nenhum. Esse é o tema do capítulo 12, dos versículos 14 a 17, vocês vão ver como qualquer pregador, por mais exímio que seja, o exegeta, o homilético, ele vai cair nesse tema aqui. Pode até usar outras palavras, mas é isso aqui. E a mensagem para nossas vidas é: você deve, porque a santificação é imprescindível, você deve buscar com veemência a santificação, porque a santificação do crente é imprescindível. Se algo é imprescindível, eu vou buscar com veemência. Sabe o que é veemência? Veemência é uma espécie de sede, de fome. Jesus disse: bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça. É aquela gana, aquela paixão que você busca, né? Você busca você gasta todo o seu dinheiro, você gasta toda a sua energia, você faz como Jesus fez, vende a sua fazenda para comprar, vende a sua propriedade, vende tudo para conseguir a santificação. Você dá tudo, né? Então você deve, por causa da imprescindibilidade da santificação, você deve buscar com veemência a santificação, com toda garra, com toda gana, né? Com toda ambição, né? Porque das áreas que a ambição não é pecado. Busque ser cada dia mais santo, né? Querer ser mais santo não é errado nesse caso, né? Algumas coisas que a gente quer demais
pode ser errado, né? Eu achei essa figurinha aqui na internet e eu concordo. Novo nascimento é o primeiro degrau, né? Primeiro degrau não, é o andar, a parte baixa, né? Aí ele sobe mais um degrau, aí é conversão, sobe mais um degrau, santificação. Agora, melhor do que isso é que daqui para frente é um degrau até chegar no céu, a escada de Jacó. Aí o primeiro argumento dessa mensagem é que você deve buscar ser santo a cada dia, porque essa santificação de Hebreus, ela tem como alicerce a santificação posicional, mas se refere à santificação processual. Então, a cada dia você deve buscar ser santo. Por quê? Porque a santificação é pré-requisito para entrar no céu, certo? Você diz, eu nasci de novo, eu sou um crente, eu vou para o céu, mas isso tem que ser comprovado na vida, e é na santificação, tá certo? E a igreja, porque a santificação do crente, ela não somente glorifica a Deus, mas glorifica a Deus exatamente porque Ele é uma bênção na igreja, e a igreja confia nele ou nela. Agora, aqueles crentes que sobem um degrau, desce outro, sobe um degrau, desce dois, sobe 2 degraus, descem 3, esses crentes, ele pode até ser crente, mas ele não inspira confiança da igreja, né? Ele é aquele crente que é recanteado, não quer fazer nada, não tem motivação, não tem iniciativa, né? Porque o ideal é todo comandante, ele fica muito feliz quando o comandado começa a fazer alguma coisa necessária que não, sem pedir, sem que fosse ordenado, certo? Então, esse crente que vive subindo degrau, descendo outro, ele não tem criatividade, ele não tem iniciativa. Se for pedido para ele fazer, ele até faz, mas faz meia boca, né? Ele é aquele de Jeremias, maldito homem que faz a obra do Senhor relaxadamente, né? Então, há grandes benefícios de se santificar dia a dia. Além do que, né, esse crente que sobe um degrau e desce 3, que não tem estabilidade, ele pode não entrar no céu, certo? E aquele que não se santifica, que a gente não vê santificação nenhuma, né? Porque o versículo diz claramente aqui: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, né? Então, por isso que a santificação é mais do que contingente, é mais do que necessária, ela é imprescindível. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. E nós sabemos que veremos o Senhor no céu, né? É só lá que nós veremos o nosso Senhor, lá nas alturas do céu, pelo menos a primeira vez, né? Depois disso, quando descer para reinar na terra o milênio, aí nós vamos ver o Senhor, né? Na terra também. Mas nosso primeiro encontro com o Senhor vai ser nos ares, e Ele nos levará imediatamente para o céu. Só que eu acredito que nos ares não vai dar tempo nem ver o Senhor de perto, porque é tudo muito rápido, né? E nos ares não vai dar tempo, a gente vai vê-lo de longe, né? Mas Ele nos levará para o céu, e lá no céu nós vamos ter muito tempo, nós vamos ter 7 anos para conviver com Jesus lá nas alturas do céu. Depois de 7 anos, Ele voltará conosco para a terra e estabelecerá o seu reino de 1000 anos. Aí nunca mais deixaremos de ver o nosso Deus. Mas, enquanto isso, aqui na terra, na igreja de Deus,
você tem que se santificar dia a dia, senão você não verá o Senhor. Aconselho vocês lerem o livro do J.C. Ryle, o nome tem o mesmo nome, Santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu não tenho lido esses dias esse livro, mas já li há algum tempo atrás, né? Uma hora dessa quero ler de novo. Ele tece muitos comentários, muitos detalhes do que vem a ser santificar e do que vem a ser o grande prejuízo das pessoas que confessam Jesus, mas a sua confissão é só da boca para fora, e ele não é evidente nele nenhum esforço para se santificar. Ele prefere andar nas coisas do mundo. Aliás, hoje eu li um quadrinho que diz assim: a salvação, o novo nascimento tira o crente do mundo, e a santificação tira o mundo do crente. Essa eu gostei. Segundo o quadrinho lá, diz que foi João Wesley que disse, mas essas citações nem sempre se comprova, né? Você pode digitar lá no Google frases ditas por João Wesley, aparece bastante, né? Nem essas do Google são confiantes. Citação, para você ter certeza da citação de um autor, você tem que ler o livro dele, certo? É aí que se confirma a citação, né, do autor. Então, você deve buscar ser santo a cada dia, pela única razão de que você não entrará no céu, porque no céu não entra sem a santificação. Você pode pertencer à melhor igreja, crer na melhor doutrina, né? Você pode subscrever a doutrina bíblica, todas elas, né? Você pode morrer por essa doutrina, né? Você pode defender essa doutrina e mesmo assim ainda não ir para o céu, porque no céu só entra santo. Como diz o autor desse livro que eu indiquei, se algum pecador conseguisse entrar no céu, ele próprio não queria ficar lá, porque um pecador não acostuma com um ambiente santo, né? E nesse sentido, nessa ilustração, é outro benefício para a igreja, porque a igreja não fica superlotada de incrédulos egoístas que vão para a igreja só buscar bênçãos, né? Eles não vão pelo Deus das bênçãos, eles vão pelas bênçãos de Deus, né? E as igrejas estão superlotadas desse tipo de gente, mas é exatamente porque as igrejas atuais facilitaram demais a entrada das pessoas no reino. Nós devemos ser seguidores de Jesus. Jesus nunca facilitou a entrada no reino, Jesus sempre complicou, né? Ele disse para o rico, o jovem rico: vai, vende todos os... Bom mestre, primeiro o rico disse, mostrou boa vontade: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Ele disse: você tem guardado os mandamentos? Ele disse: sim, desde a minha infância. Aí Jesus disse: então eu vou fazer uma prova para você. Vai, vende todos os seus bens, porque é uma das áreas em que o homem mostra-se converso, é o bolso, o apego às coisas materiais, né? A mordomia, né? Então Jesus foi direto ao ponto e disse: vai lá, vende todas as coisas e distribui entre os pobres, depois vem e terás a vida eterna, né? Jesus não estava ensinando salvação por boas obras, ele estava ensinando que aquele rico não queria ter a vida eterna, ele queria os benefícios de estar junto com o Senhor, né? Está cheio de gente assim. Mas Jesus, conhecendo o coração daquele jovem rico, e viu que ele era egoísta e que ele não tinha e que ele estava mentindo, porque um dos principais mandamentos é o principal mesmo. Qual é o principal mandamento? Não vão errar. Não vão errar. Qual é o principal mandamento?
Fala aí, rapaz. Eu sabia que vocês iam errar, né? O principal mandamento é: não cobiçarás. Porque a cobiça é que, conforme diz Tiago, é que faz que tenta o homem até cair no pecado. Então, se você praticar o 10º mandamento, você está com a faca, o queijo e o café mineiro, né? Porque aí Jesus fez o teste e o jovem rico não passou, né? Ele era egoísta, cobiçoso, avarento, que são parentes da cobiça. Os parentes não, são frutos da cobiça. Ele foi desqualificado e ele sumiu do mapa e está lá no inferno até hoje, sentindo o cheiro dos seus dólares, dos seus, não era dólares, né? Dos seus dracmas, e outros, né? Aquele denário, né? Sentindo o cheiro dos seus denários, né? Então, meus amados irmãos, voltando aqui, você deve buscar ser santo a cada dia, porque a santificação é um pré-requisito para entrar no céu. O que é um pré-requisito? O que é exigido para entrar no céu? Santificação. Não é que salvação é por boas obras, é que a prova de que a graça de Deus se manifestou salvadora, como diz lá em Tito 2:11, a prova que a graça de Deus se manifestou salvadora em sua vida, transformando a sua vida por meio do novo nascimento, né? Onde Paulo diz em 2 Coríntios 5:17 que você se tornou uma nova criatura. A prova está na sua santidade, na sua santificação, ser santo a cada dia. Um dia lá na eternidade, na entrada na eternidade, o que você vai ouvir de Jesus é: não vos conheço, afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Porque somente a santificação é fruto é um dos principais frutos de salvação. Aliás, porque santificação é o conjunto de vários resultados que o Espírito Santo produz no crente, né? Como nós vamos ver daqui a pouco. Eu acho que é agora. E o segundo ponto, então, você deve buscar ser santo a cada dia, porque a prática da santidade determina a sua salvação, né? Aqui agora nós vamos aprender, o autor vai nos ensinar como ser santo, né? Então, você deve, lendo a frase, o período todo, você deve buscar ser santo a cada dia, porque a prática da santificação determina a sua salvação. Portanto, seja diligente em evitar certas manchas de caráter que afetam a Igreja de Cristo. Então, já disse tudo, né? Então, vamos passar para o segundo ponto. As manchas do caráter da pessoa que é crente afeta a Igreja de Jesus. E da pessoa, deixa eu mudar aqui. As manchas de caráter da pessoa que diz-se crente afeta a Igreja, porque os verdadeiros crentes estão se santificando e contribuindo para a edificação da Igreja. Mas o joio no meio do trigo, as suas manchas de caráter vão afetar de uma maneira ou de outra a Igreja, né? É quando a Igreja tem que excluir membros, é quando irmãos da Igreja têm que se afastar de certos membros, de certos irmãos, né? Porque a Bíblia manda: afasta daquele, Paulo aos Coríntios, afasta daquele que, dizendo ser irmão, anda no pecado, né? Porque Paulo também disse em 1 Coríntios 15 que as más conversações corrompem os bons costumes. Se você conhece um crente que dá mau testemunho, mau exemplo, afasta dele, né? Se ele é crente, é se afastar
serve para ele se tocar, se mancar, serve como um alfinete, para ele perguntar, por que irmão fulano se afastou de mim? Aí ele vai pensar, é porque eu sou corrupto, é porque há manchas no meu caráter, manchas que nós vamos ver agora no versículo, do versículo 15 a 17. Então veja lá, você deve buscar ser santo a cada dia, porque a prática da santidade determina a sua salvação, se você é salvo ou não. Portanto, seja diligente, se você é salvo, em evitar certas manchas de caráter que afetam a igreja de Cristo. Afeta para pior, afeta para arruinar o ambiente da igreja local, certo? Então, hoje eu estou falando para vocês aqui, nós somos tão pequenininhos, um grupo, isso é mais evidente num grupo grande, numa igreja grande, mas não é porque somos poucos que fugimos dessa advertência. Você pode, mesmo sendo pouco, pode haver descrente aqui no meio de nós. Eu não descarto, mesmo que podemos contar aqui a dedo. Isso serve, pode haver, eu não estou apontando ninguém, mas eu estou advertindo, você é crente ou não? Então, se santifique, porque senão você vai ser uma pedra de tropeço na igreja, tá certo? E não vai contribuir em nada. Você vai ser simplesmente aí um zero à esquerda. Tá cheio de zero à esquerda, tá certo? Então se santifica para você poder servir a Deus, meu amado irmão, para você poder influenciar os seus irmãos com o seu exemplo santo. E o versículo 15 diz assim, 15, depois de dizer que a santificação é imprescindível, o autor dos Hebreus continua dizendo que ela é imprescindível, por quê? Aí ele ensina como se santificar. Como eu vou me santificar? Primeira coisa, atentando diligente, porque ninguém seja faltoso. Então, não seja faltoso. Cumpra as suas responsabilidades de pureza, de vida. Cumpra o seu dever no seio do povo de Deus. Faça o que Deus manda. Seja santo, seja puro. Se o seu problema são os maus pensamentos, tire isso de sobre você. Não seja faltoso. Se o seu problema é infidelidade, irresponsabilidade, não cumpre com os seus deveres mínimos, isso é ser faltoso. Se você não ama os seus irmãos, se você não ora pelos missionários, não ora uns pelos outros, não se importa com quem está sofrendo. Uma vez eu cheguei numa casa para visitar uma família e perguntei, e na conversa, eu disse, vocês não amam a igreja, vocês não amam os seus irmãos. Ele era uma pessoa muito educada, muito gentil, mas nesse dia ele pulou 10 metros de altura. Como assim, pastor? Aí eu disse para ele, me responda algumas perguntas. Você, aquele tempo eu era direto, Hoje eu faço mais rodeios, porque eu fui muito ferido, Aí gato escaldado tem medo da água fria. Mas eu disse isso para o bem e com todo amor. Então, vou fazer 2 perguntinhas para você, 2 ou 3. Quem foi operado, fez uma cirurgia essa semana e a igreja está orando por ela? Não sei. Exatamente o que eu estou falando. Quem perdeu o emprego e está orando, e a igreja está orando para ele arrumar um emprego? Não sei. Na época não tinha morrido ninguém, mas se tivesse morrido, ele não ficava sabendo. Entendeu, irmãos? A falta de amor daquele casal. Eu saí de lá e ofereci um curso sobre a doutrina do amor. Aí eu fiz 2 ou 3 visitas, ensinei tudo acerca do amor de Deus derramado em nosso coração, mas pergunta se mudou em nada. Tudo como antes na casa do Arantes. O nome do homem não era Arantes não, mas podia ser. Tudo como antes na casa do Arantes e não deu em nada. Aí na próxima chance ele vazou.
Porque vazou, meus irmãos. Quando a igreja prega a palavra de Deus e prega a santidade, e existe um grupo, por mais que pequeno, que vive em santidade, e a insistência da igreja em santidade, aí as pessoas não resistem, casca fora. Nem sempre acontece isso, mas acontece. Então, 15. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, que aqui é o perigo de você não se separar da graça de Deus, não é perder a salvação. Separar da graça de Deus é que, pelo seu perfil, ele já está separado da graça de Deus, ele nunca foi salvo, e não é salvo, porque não produz a santidade, né? Ele é faltoso, né? Não pode ser faltoso, nos mínimos detalhes, né? Não está falando de ser perfeito aqui, está falando de costume, né? O pecado não terá domínio sobre vós, e quem é nascido de Deus não vive na parte de pecado, mas frequentemente nós somos seres humanos, nós pecamos e somos faltosos, mas não como constantes, né? Porque o crente verdadeiro não tem o pecado como costume. Segundo 1 João 3,9, o pecado na vida do crente é um acidente. Ninguém gosta de repetir acidente. Eu mesmo não quero. Atentando diligentemente para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Ponto 1. Nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. Então, primeiro não ser faltoso. Aí abrange um monte de coisa, como eu citei aqui algumas. Mas agora é específico da amargura. Você não pode cultivar amargura em sua alma, né? Foi ofendido, foi desprezado, foi humilhado, foi atacado, negaram os seus direitos. Calma, vai para Salmo 37, versículo 5 e 6 e resolve o problema. Lá está a solução para qualquer amargura, qualquer luta. Não lute por causa própria, não se defenda. Nós temos um Deus que defende. Lá em Romanos 11 diz: a mim me pertence a vingança. Não fique irado contra ninguém. A mim me pertence a vingança. Nós temos um Deus, temos Jesus como advogado lá em 1 João 2. E Salmo 37 diz: entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol do meio-dia. Não preciso me defender, não preciso conservar mágoa, mesmo em face da injustiça, que não é proibido, viu, Nicolas? Não é proibido se indignar, certo? Mas quando se indignar, é nessa hora da indignação que a gente volta para o Salmo 37. Ali Deus promete que um dia, seja aqui na terra, seja na eternidade, vai ficar provado que você tinha razão. Amém? Muitas vezes Deus mostra, se a gente voltar para o Salmo 37, Deus mostra que nós temos razão. Então não precisamos cultivar a amargura dentro de nós. Ficamos calmos, cura a sua alma com o Salmo 37. Eu sei que muitos pregadores aplicam o Salmo 37 para o jovem ou aquele que está buscando a vontade de Deus. Aí o conselheiro diz: entrega o teu caminho ao Senhor. Mas é uma leitura mal feita, né? Por isso que eu faço vírgula, né? Vírgula, põe vírgula lá. É isso aí, vamos para frente. Nem haja algum impuro. Opa! Aqui é uma maneira. Então, para você ser santo, você tem que deixar de ser faltoso, você tem que curar-se de qualquer raiz de amargura, principalmente não somente por sua causa, mas por causa da igreja, porque alguém vai ser contaminado com essa amargura. O primeiro a ser contaminado com sua amargura é sua esposa, o seu esposo e seus filhos, né? Porque você começa a destilar veneno dentro de casa contra fulano, contra cicrano, contra o chefe,
contra o presidente da República, contra o vereador, contra o pastor, e aí a sua casa fica contaminada com aquela amargura. É claro, e a amargura, pelo jeito aqui, é como uma chama de fogo, aí vai espalhando por onde você passa, porque por onde você passa você destila o veneno da amargura, né? A amargura é um veneno que mata a pessoa, né? Mata a pessoa e mata os seus os seus pares, né? Nem haja algum impuro, aí agora é na parte da impureza sexual. Quando a Bíblia fala de impureza, ela fala mais da impureza sexual, né? Hoje em dia, os adolescentes, os jovens, têm muitas, e homens casados também, mulheres casadas, né? Tem muita oportunidade para cultivar a impureza no seu coração. Muitos crentes têm caído nessa impureza, muitos lares têm sido desfeitos. Uma vez eu fui visitar uma irmã, uma pessoa que veio de outra cidade, né? E ela compartilhou que o marido dela a abandonou porque encontrou uma outra mulher na internet, né? E aqui também na nossa igreja tinha um membro da igreja que traiu a esposa pela internet, né? Finalmente a abandonou e debandou, né? É claro que ele estava abalado, mas não queria se humilhar e se arrepender. Então, num telefonema, ele disse: pastor, eu vou me suicidar, vou jogar minha cabeça debaixo de uma carreta. Eu falei: que é isso, rapaz? Você é salvo ou não é? Faça isso não. Do outro lado é que começa os pesares e o sofrimento. Não faça isso não. O inferno está com as portas abertas e as chamas ardendo, querendo lhe tragar. Não faça isso não. Eu acho que ele não fez não, graças a Deus. Mas mudou de cidade e não sei o resultado. Mas que Deus tenha misericórdia dele. Então, impureza. Então, olha, irmão Natan, com esse bigodaço aí, quando tiver escrito clique aqui, diz: eu não clico aqui. Primeiro, Deus mandou que eu não clicasse aqui. Segundo, meu pai mandou que eu não clicasse aqui. Terceiro, minha mãe mandou que eu não clicasse aqui. E se eu clicar aqui, que seria eu diante da minha irmã? Como é que eu me apresentaria diante da minha irmã? Que é uma irmandade, irmão e irmã, é uma das relações mais puras que existe, né? Então, irmão Natan, irmão Nicolas, irmão Gabriel, não clique aqui. Eu vejo na internet, clique aqui. Falei, Deus mandou para eu não clicar, minha esposa mandou para eu não clicar, minha mãe mandou para eu não clicar. Eu não vou clicar não, eu sou obediente. Amém? Então, não haja impuro ou profano, que é a mesma coisa, né? Quase a mesma coisa. Profano é aquele que pratica sacrilégio ou blasfêmia, né? Ou escolhe fazer alguma coisa que Deus não gosta, é o profano. Ou seja, o não religioso, né? Ele acha que ele pode falar o que quer na hora que quer, fazer o que quer na hora que quiser, e não pergunta se vai agradar a Deus, se vai ofender o seu próximo, se vai destruir o seu lar, se vai... muitos nem perguntam se vai lhe causar prejuízo financeiro, né? Então, esse é o profano. Então, como se santificar, evitando ser faltoso, sabendo de todas as coisas, muitas coisas, não cultivando a amargura e afastando-se de qualquer tipo de impureza, né? Aqui o exemplo disso foi Caim. Que impureza Caim cometeu, né? Aí agora a palavra impureza se expande um pouco mais, além da impureza sexual, e fala da ganância, né? Das paixões, né? Tudo bem que Esaú, é Esaú, né?
Esaú chegou morto de fome do campo. Mas essa paixão, se ele tivesse sensatez divina, essa paixão não lhe dava o direito de trocar o seu direito de primogenitura por um prato de lentilha, né? Aí diz, nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de progenitura, né? E aí vem a coisa mais terrível, né? As pessoas não sabem disso. Tem coisa que não tem lugar para arrependimento. Tem coisa que não há arrependimento. Não estou falando do pecado imperdoável. É porque aquilo que você faz, você tem que colher, né? Não adianta arrepender. Plantou, colheu. Essa aqui é a lei da colheita, né? Não tem nada a ver com a salvação da alma pela graça e o perdão de pecados. Não existe pecado imperdoável, né? Mas existe colheita. Então, o que diz? Pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse. E aqui eu volto para o pecado da impureza sexual. O pecado sexual é um pecado que dificilmente a pessoa se recupera. Não digo que é impossível, mas depois que você cai, dificilmente você se recupera. É difícil. Recupera, mas a duras provas. Muito difícil. Se for um crente mesmo. Agora, se ele é um fingido dentro da igreja, aí é que não recupera mesmo, né? Outro dia eu ouvi falar, não vou falar o nome dele, mas ele era uma pessoa de muita proeminência na denominação dele, também não vou falar a denominação, e ele traiu a esposa com outra pessoa, com outra mulher, é claro. Se bem que hoje acontece também o contrário, né? Aí, esses dias eu vi na internet alguém dizendo que encontrou com ele trabalhando de mecânico de automóvel. Nada errado em ser mecânico de automóvel, certo? Mas para alguém que era do topo da hierarquia da sua denominação, batista, certo? É uma disciplina muito forte. Graças a Deus que ele é salvo, né? Ao que indica, né? Porque foi disciplinado por Deus. Tem outro aí também na internet que também sofre muito hoje por conta do pecado da imoralidade sexual. Ele abandonou a esposa pela secretária, se não me engano. Mas tem aqueles pecados que não é tão dramático assim, mas tem aqueles pecados mental, de fantasias, né? Então, a fantasia sexual também é impureza. É um mau pensamento, dos piores dos maus pensamentos. Então, e a televisão, a internet, né? O visual do mundo está facilitando muito isso. Eu digo para vocês, aproveitando aqui o que o autor está dizendo, não haja algum impuro no vosso meio. Alerta. Televisão também você tem o controle. Você tem o controle? Não, o Espírito Santo tem o controle. Então, você tem a obrigação de controlar o seu controle. Controlar o seu controle. Tá certo, irmão? Então é isso aí. Você deve buscar ser santo a cada dia, porque a prática da santificação determina se você é salvo ou não, né? Porque esses pecados relacionados aqui não afetam só você, afeta a igreja, a sociedade, sua família, etc. E pior de tudo, afeta a prova de que você é um verdadeiro crente. Se você se acostumar a ser faltoso, a ser profano, a ser impuro, a ser amargurado, etc. e tal, aqui a lista vai longe. A Epístola aos Hebreus só está
resumindo aqui, mas a Bíblia vai longe com esses pecados. Jesus diz que começa no coração, né? Todo pecado começa no coração, toda impureza começa no coração, na meditação. Então não medite, né? Você diz, mas eu não consigo. Consegue sim. Existe um ditado chinês que diz: você não pode proibir uma andorinha de fazer verão, sobrevoar a sua cabeça, mas a hora que ela decidir fazer um ninho na sua cabeça, aí você pode sim impedir, certo? Sentou na cabeça, na minha cabeça, né, Lucas? Andorinha nenhuma vai querer sentar, porque ela vai sentar e escorregar. Diz que careca, calvície é tobogã de piolho, mas pode ser o tobogã da andorinha também. Então é isso aí. Que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja e nos santifique dia a dia, para assim comprovar também que somos salvos. Então, terceiro lugar, mas ainda não é o último, de vez em quando eu esqueço quantas argumentação tem. Terceira argumentação: você deve buscar ser santo a cada dia. Só que para isso você deve pensar nessas advertências que vamos ler agora, pensar nelas com a maior motivação para se santificar cada vez mais. Ou seja, ao ler essas motivações aqui, que vai do versículo 18 até o versículo 24 do capítulo 12 da Epístola aos Hebreus, ao ler essas advertências, pense nelas, ore por elas em sua vida, como se fosse a maior de todas as motivações para você ser santo, e se sinta motivado para ser santo. Porque aqui diz no versículo 18: ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e ao clangor de trombeta, e ao som de palavras tais, que quantos a ouviram suplicaram que não se lhes falasse mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado, que lhes era dito. Até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Então, isso serve de alento para nós. Hoje, os membros, os chamados para a nova aliança, sob o grande coordenador, o grande mediador, nós vivemos uma vida de graça, de muita graça, né? Porque o povo judeu, quando chegou ao pé do Monte Sinai, que Deus começou a falar com eles se sentiram aterrorizados, e até Moisés ficou aterrorizado, né? Aí, continuando lendo o versículo 21, ficou aterrorizado. Então era uma situação de extremo medo ao ouvir a voz de Deus, e eles ficaram aterrados. Qual é o consolo disso? É que essa era a antiga aliança, a graça era muitíssimo severa, e nós não estamos lá. Por isso que eu digo que isso aqui é motivação para nos santificar, porque nós estamos numa graça. Lá havia graça, sim, mas parece que há muito mais graça na igreja. E aqui diz: vocês, ora, não tendes chegado ao fogo, etc. Aí o versículo 21 diz voltando aqui ao comentário do terror: na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo, que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo. Tinha que ser até aqui, né? A parte. Então, aqui na velha aliança, não tinha moleza não, meus irmãos. Ou você era santo, ou você morria queimado na hora. Ou você era apedrejado. E até animal,
sofria se ele ultrapassasse os limites. Ultrapassar os limites é o conceito de pecado. O que é pecado? Ultrapassar os limites. Mas olha o conforto. Mas tendes chegado ao Monte Sião. Qual a diferença entre Monte Sião e Monte Sinai? Está na gravidade, na exacerbação da justiça de Deus, no grau da justiça de Deus. Deus deixou de ser justo e exigente na sua santidade? Deus deixou de exigir de nós sejamos santos? Não, porque está lá escrito, sem a santificação ninguém verá o Senhor. Acontece que a graça do nosso Deus se multiplicou na vinda gloriosa, majestosa, bondosa de nosso Senhor Jesus Cristo, que quando Ele morreu, ressuscitou e foi assunto aos céus. Mas tem chegado ao Monte Sião. O Monte Sião é light. Tem chegado ao Monte Sião. Vocês têm chegado à cidade do Deus vivo. Vocês têm chegado a Jerusalém celestial. Vocês têm chegado a incontáveis hostes de anjos, a comunhão futura com os anjos, né? Tem chegado à Universal Assembleia, que é a igreja de Deus. Você sabe que a igreja tem membro até no céu, né? Vários e vários, incontáveis hostes de irmãos moram lá no céu. Eles são nossos irmãos e compõem a igreja de Cristo. E a igreja dos primogênitos arrolados nos céus. Não dá tempo de explicar cada coisa aqui, né? Mas primogênitos arrolados no céu são os primeiros que estão indo para o céu, né? Os primeiros que já foram salvos nos tempos apostólicos, a história eclesiástica e já chegaram para o céu, no céu. E a Deus, o juiz de todos, nem preciso explicar, e aos espíritos justos aperfeiçoados, né? Porque aqui não significa que nós temos comunhão com os espíritos justos aperfeiçoados, significa que esses justos aperfeiçoados deixaram um legado de exemplo para nós, como já vimos lá no capítulo 11, certo? Nós não somos, isso aqui não tem nada a ver com o espiritismo, não. E a Jesus, finalmente, o mediador da nova aliança, e é o sangue da expressão que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Por isso que o apóstolo João diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, porque ele fala mais do que coisas superiores, e ele fala até hoje, né? A nós, o sangue de Jesus, principalmente quando nós pecamos, o sangue de Jesus dá um grito, um brado de horror, e se oferece para nos purificar com o sangue de Jesus. Então isso nos acalma bastante, nos dá motivação para nos santificar, deixando de ser faltoso, amargurado, impuro, profano, etc. Tá certo? Então isso aqui relaxa a gente. Então eu peço que vocês pensem nisso como a maior das motivações para ser santo, que nós não estamos na antiga aliança, estamos na nova aliança. Não estamos ao pé do Monte Sinai, estamos ao pé do Monte Sião. Amém? E finalmente, aqui, tudo isso, mas para se santificar cada vez mais, meu querido irmão, você precisa ser sensível à voz de Deus. Tudo isso que nós falamos, se você não for sensível, não ter um ouvido aguçado, um coração atento, uma alma desejante de ouvir e atender e obedecer à voz de Deus, tudo que nós falamos não vai adiantar nada para você, nem para mim. Porque para se santificar, nesses termos que nós acabamos de esclarecer, nesses 3 pontos iniciais, esse último argumento diz que para isso você precisa ser sensível à voz de Deus. Por quê? Porque é Ele quem fala. Quando? Quando é que Deus fala com você? Quando é que você corre o risco e a tentação de olvidar a voz de Deus?
de ouvidar com L, tá? Porque ouvidar com U é outra palavra. Ouvidar quer dizer negligenciar, ou rejeitar, né, a voz de Deus. Então, quando é que Deus fala? A cada vez que você tem qualquer contato com a palavra de Deus. Ou seja, cada vez que você lê a Bíblia, cada vez que você ouve um sermão, uma pregação, e a cada vez que você tem qualquer contato com a palavra de Deus. Em outras palavras, você não pode negligenciar nem olvidar a palavra de Deus. Certo? Leia com sinceridade, leia com seriedade, ouve a pregação com seriedade, com desejo de aprender e de viver e de praticar. Né? Ouve a voz de Deus, ouça a voz de Deus, senão você não vai conseguir vitória contra as inúmeras tentações que aparecem em sua frente durante o dia inteiro. E você será, se você não ouvir a voz de Deus, você será uma presa fácil do Satanás, você será uma presa fácil do mundo e você será uma presa fácil da sua natureza pecaminosa. Amém? Então, em consideração final aqui, eu vou dizer para vocês o seguinte, repetindo a nossa proposição, eu lhe digo, você deve buscar com veemência a santificação, porque a santificação do crente é imprescindível. Por quê? Porque a santificação é pré-requisito para você entrar no céu. Porque a santificação determina a sua salvação. Porque a santificação faz com que você pense nessas advertências feitas aqui pelo autor da Epístola aos Hebreus como motivadoras da santificação. E, portanto, você precisa ser sensível à voz de Deus, porque quando você lê ou ouve pregações, é Deus quem fala. Amém? Deus nos abençoe e nos faça cada dia mais santo do que o dia anterior, para a sua glória, para o progresso do reino de Deus, para a bem-aventurança da família, da igreja, da sociedade. Ó Pai, então só resta-nos clamar a Ti, santifica-nos, ó Deus, livra-nos das coisas que corrompem o nosso coração, livra-nos de ser faltosos, livra-nos de ser amargurado, livra-nos de ser impuro e todos os demais outros traços de caráter, mau traço de caráter que contamina as pessoas, a igreja e a si mesmo e a família. Em nome de Jesus. Amém.